Graças ao Senhor, estamos mais uma vez aqui reunidos para desfrutar do livro, né? Fundamentos da Fé Cristã, o volume 3. Nós vamos falar hoje sobre a lição número 7, que fala sobre as dispensações e o propósito eterno de Deus. Semana passada, na lição número 6, né? O irmão trouxe para nós a questão do inimigo de Deus, que na verdade no começo era um anjo de luz, um arcanjo, né? E por causa que ele se rebelou contra Deus, ele acabou se tornando o adversário de Deus, Satanás. E nós vimos que isso trouxe muita dificuldade, né, para Deus, e também influenciou 1/3 dos anjos e a criação do Senhor, a criação de Deus. Bom, e hoje nós vamos ver sobre as dispensações, né? Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho que Deus ele tem um plano. Deus ele tem um propósito, né? É um desejo que ele tem no coração dele, que esse plano que ele fez se torne realidade para que a vontade dele seja feita. Esse propósito de Deus é que ele venha habitar dentro de nós. Que ele venha habitar dentro do homem para transformar esse homem, encher esse homem com a vida dele, para que a vontade do Senhor seja feita e o homem expresse a Deus em todo o universo. Esse é o plano eterno de Deus. Então, como ele tem essa vontade, ele fez esse plano e criou esse plano para que a vontade dele seja uma realidade. Tá? Bom, toda a criação tem essa finalidade. Se nós formos ver aqui em Apocalipse 4, no versículo 11, diz assim, Apocalipse 4, 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, toda a criação tem a finalidade de cumprir a vontade de Deus. Foi para isso que o Senhor nos criou. Por isso que quando nós não estamos dentro desse propósito, nós nos sentimos vazios. E o que hoje a humanidade procura, e é uma pergunta que toda a humanidade faz, todas as pessoas, qual é o propósito da vida? Para que nós estamos aqui? Por que nós fomos criados? Então, quando o homem está fora desse propósito, ou seja, de Deus vir habitar dentro dele e ir transformando a vida desse homem, o que acontece? A pessoa fica sem uma vida sem propósito, uma vida vazia, sem sentido. Então, nós vemos que a criação de Deus tem sentido e tem um propósito bem definido, que é que o plano dele seja cumprido. E para isso ele vai contar com o homem que ele criou. Para isso o homem foi criado para que Deus pudesse vir habitar dentro desse homem, e esse homem agora então, com a vida de Deus, pudesse cooperar com Deus e expressar Deus aqui nessa terra, em todo o universo. Mas a gente sabe o que aconteceu, né? Semana passada foi falado sobre o pecado. Que Lúcifer se orgulhou e aí ele caiu. Ele quis ser que nem Deus, ele quis ser igual a Deus. Mas Deus só tem um. Só o Senhor é Deus. Só Ele é o Criador. Nenhuma criatura pode se tornar criador. Não tem como. Porque Deus é o único no universo. Ele é santo e igual a Ele não tem outro. Mas a gente sabe que o inimigo de Deus, ele quer frustrar esse plano que Deus tem. Ele tenta de todas as maneiras para que esse plano, onde a vontade de Deus vai ser feita, ele não se realize. E aí ele engana, ele é o pai da mentira. Foi o que aconteceu, foi o que ele fez desde o começo, com Adão e Eva. Ele conseguiu enganar eles, e ao invés deles comerem da árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento. A partir dali, entrou o pecado na humanidade.
E aí, com o pecado, veio a consequência. E a consequência do pecado é a morte. E isso passou por toda a humanidade. Então ali o homem ficou perdido. Esse plano de Deus tinha que ser cumprido, mas como fazer agora? Como que Deus vai poder usar o homem e a mulher para cumprir o plano deles se eles foram arruinados por causa do pecado? Mas Deus é maravilhoso, irmãos. O Senhor também, dentro desse plano eterno, já tinha o plano da salvação. Então, nada foge do controle de Deus. Nada. Nenhuma criatura pode fugir desse plano. Porque é um propósito e é um plano eterno. Amém. Então, como Deus tem esse propósito, tem esse plano, tem essa vontade, fez esse plano, no tempo, hoje nós vamos falar sobre dispensação, né? No tempo, dispensação seria a época, no tempo em que o Senhor se relaciona e age de determinada maneira para quê? Para que esse plano dele se cumpra. Então, fala claramente aqui no livro de 4 dispensações. Hoje nós vamos ver 2, mas tem 4 grandes dispensações. Que a primeira dispensação é antes da lei, depois veio a dispensação da lei, depois a dispensação da graça, é onde nós estamos hoje, e a dispensação do reino. Então é importante nós conhecermos isso, para nós não fazer... lembra que teve uma lição, acho que foi a lição número 3, que falou sobre a interpretação da palavra, interpretar a palavra da maneira correta, e ali falou que nós não podemos confundir, né? Tem coisas que o Senhor falou para o povo de Israel no Antigo Testamento. Tem coisas que o Senhor falou para a igreja hoje no Novo Testamento. Tem diferença. Tem diferença de quê? De épocas. Tem diferença de tempo. Tem diferença de dispensação. Então, primeira dispensação. Antes da lei. Como que Deus agia? Bom, antes da lei, houve a criação de Adão e Eva. Essa dispensação ela vai de Adão até Moisés. Porque depois de Moisés começa a dispensação da lei. Essa dispensação antes da lei pode ser dividida em subdivisões. Seria a era da inocência, a era da consciência e a era do governo humano. Até uma vez nós estávamos reunidos aqui, nós estávamos conversando um pouco, e eu falei justamente sobre isso. Então começou com a era da inocência, antes do pecado. Adão e Eva eram inocentes, eles não conheciam nada, não havia pecado, era tudo muito bom, eles estavam no jardim guardado por Deus, tendo comunhão com Deus, não havia dificuldade nenhuma. Mas depois, o que aconteceu? O pecado entrou. Eles foram expulsos do jardim. Eles perderam aquela comunhão com Deus. Aí veio a era da consciência. Por quê? Porque na era da consciência o Senhor permitiu, mesmo eles não sendo governados mais por Deus, como eles eram no jardim, que era a era da inocência, na era da consciência agora eles são governados pela consciência. A consciência é uma parte do espírito, né? Então, a consciência, ela leva o homem a saber o que é certo e o que é errado. Distinguir o bom e o mal, o certo e o errado. E isso guarda o ser humano. Então, o Senhor permitiu que mesmo fora do jardim, eles fossem governados pela consciência. Então eles sabiam o que eles podiam fazer e o que eles não podiam fazer. O que agradava a Deus e o que não agradava a Deus. E também veio depois a era do governo humano. Aí Deus permitiu, deu autoridade para o homem governar. Tá? E aí o homem agora governa sobre os outros homens. E se nós formos ver na prática, na nossa vida, Deus está fazendo justamente o oposto. Como assim? Quando nós estávamos no mundo ainda, que não conhecíamos a Deus, nós somos governados pelo governo humano.
o governo do homem. As pessoas hoje no mundo são assim. Existem os governos, onde tem pessoas, homens lá, e são governados pelo homem. Então, muitas vezes, no começo, nós estamos nessa fase. Nós andamos pelo que a gente vê. Então, um homem tem que nos governar. Tem que dizer o que pode ser feito, o que não pode, as leis. Agora, um passo a mais, depois nós cremos no Senhor. Aí nós começamos a ser governados pela consciência. Aí nós temos consciência do que é certo e o que é errado, que agrada a Deus e o que não agrada. Mas o último estágio é ser governado por Deus, pelo Espírito. Aí sim, esse processo que o Senhor está fazendo conosco, por isso que eu falei que é o inverso, né? Era a inocência, passou para a consciência, governo humano. O Senhor está fazendo o quê? Nós somos governados pelo governo humano, pela consciência e o último estágio pelo Espírito, por Deus. Então o Senhor está trabalhando em nós isso, para que a gente possa ser governado e andar e viver no Espírito. É isso que o Senhor está fazendo. Por isso que Ele nos coloca na igreja. Porque na igreja é onde tem esse processo. Esse processo que o Senhor vai fazendo em nós, vai nos transformando, vai nos renovando a mente, dia a dia, vai trocando aquilo que não é dele, que está em nós, pela vida dele, nos enchendo mais e mais. Então esse processo acontece depois que nós cremos no Senhor. Então o ser humano lembra do plano de Deus, lembra do propósito de Deus. Então, para cumprir esse propósito, ele se relacionou com o homem no começo, na era da inocência, no jardim do Éden. Depois, ele, mesmo o homem sendo expulso, foi governado pela consciência, né? Sabia o que era certo ou errado. E depois veio o governo humano, onde é governado pelo homem. Tá? A era da inocência não tem como voltar mais. Essa não tem como. É impossível, porque uma vez que o pecado entrou na humanidade, mesmo que nós vamos crer no Senhor mais tarde, a pessoa recebe o Senhor, ela não tem como voltar ao que era antes. Tá? Mas a era da consciência e a era do governo humano, ela segue até hoje. Tá? As pessoas sabem, a não ser que ela tenha a consciência cauterizada, mas ela sabe o que é certo e o que é errado. A consciência acusa ou aprova o que ela vai fazer. Então ela é governada pela consciência. Mas tem aqueles que estão num degrau abaixo, que são governados só pelo governo humano. Se não houver autoridades que ele veja na frente dele, ele não obedece. Não tem assim? Sabe como é que é? Pois é. Quer ver? Lembra aquela vez que aqui no Espírito Santo a polícia entrou em greve? O que aconteceu? Mas teve outras pessoas que, independente da polícia estar em greve ou não, continuavam com a vida dela normal, porque ela sabia o que era certo e o errado. E ela não fazia o errado. Estava governada pela consciência. Mas tem alguns que são só governados pelo governo humano. Se tirar o governo humano, ele vai querer roubar, vai querer matar. Por quê? Porque ele só anda debaixo do governo humano. Entenderam? Então o Senhor está fazendo esse processo hoje. Então essas a era da consciência e a era do governo humano segue até o final. Tá? Então isso foi antes da dispensação da lei. E durou até Moisés. Agora depois, o que aconteceu? Vem a dispensação da lei. Então o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, né? Houve todas as 10 pragas, né? Até que na última, né, houve a morte do primogênito de todo o Egito, e o Senhor, né, através da Páscoa, né, que é passar por cima, né, que significa Páscoa, significa passar por cima. O Senhor livrou todos os israelitas, que eles estavam dentro de casa, colocaram sobre os umbrais da porta o sangue do Cordeiro, que já tipificava Cristo, e ali eles foram guardados. Então eles saem do Egito, o Senhor leva eles para o deserto, e lá no deserto o Senhor fala com Moisés, e diz que vai fazer uma aliança com eles, para eles serem um povo de propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes. Mas aí o que aconteceu? Êxodo 19, ele fala assim, ó, o povo ouviu
o que Deus falou e falou: tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Irmãos, o homem não se conhece. O homem acha que é capaz, que consegue agradar a Deus, que consegue fazer a vontade de Deus. Então o que Deus fez? A partir dali, mudou toda a esfera. Deus andava junto com eles, tirou do Egito, levou, atravessou o Mar Vermelho, pelo deserto, né? Na coluna de fogo, fumaça, nuvem, né? E tal, livrando eles, dando comida, tudo para eles. Mas aí quando eles falaram isso, irmãos, mudou tudo. Agora o vem em densas trevas, a palavra diz. O monte tremia, fumegava, era um negócio horroroso, era uma coisa assim medonha. Mas o que aconteceu? Estava tudo tão bem. É porque eles achavam que eles podiam. Aí o Senhor deu a lei. Porque a lei foi dada para o homem se conhecer. E para o homem conhecer e saber que ele não consegue agradar a Deus no seu natural, é impossível. Porque a lei mostra o padrão de Deus, mas o homem está muito longe. O homem é falho. E a lei, então, o que ela fez? Ela expôs o pecado e fez com que o homem se conhecesse e visse que não podia, não consegue. Então, por isso que Deus deu a lei. Porque o próprio Paulo fala que se não fosse pela lei, ele não conhecia o pecado. Não é assim? Porque a lei diz, né? Não faz tal coisa. Aí quando a pessoa vai tentar cumprir aquela lei, ela não consegue. E parece que é pior ainda. Quanto mais tenta, menos consegue. Por quê? Porque a lei foi dada, na verdade, só para mostrar que o homem não tem como fazer. Mostrar a condição de pecado e a pecaminosidade do ser humano. Foi por isso que Deus deu a lei. Deus sabia que o homem não ia cumprir a lei. Será que Deus não sabia? Sabia. Então agora vem a dispensação da lei. E na dispensação da lei, o relacionamento com o homem já muda. Né? Houve ali, a gente sabe, o pecado da idolatria com o bezerro de ouro, né? E aí somente era para ser todo o povo, né? Uma nação de sacerdotes, né? De reis e sacerdotes, sacerdócio real. Mas somente a tribo de Levi agora tinha esse privilégio, né? De poder servir a Deus. Então, o Senhor foi se relacionando com o homem. E é interessante que a lei ela foi dada e ela mostra que, além do homem não conseguir cumprir, Jesus, ele resumiu a lei em 2 mandamentos apenas. Jesus resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas, está lá em Mateus 22, e amar o próximo como a si mesmo. Mas, poxa, eram 10, né? E outros preceitos, agora são só 2, mas mesmo assim, por si mesmo, pela natureza do homem, não consegue. Não consegue fazer. Então, somente cumpre, irmãos, pelo Espírito. Então a lei foi dada como um aio. Né? Para quê? Para conduzir o homem até Cristo vir. Porque se não tivesse a lei, quer ver uma criança? Por exemplo, tem uma criança e tu deixa ela aqui na sala. E tem várias coisas que ela não pode pegar. Mas ninguém fala nada para ela. Ela vai lá e pega. Ela não sabe. Agora, no momento que tiver um adulto, a mãe ou o pai disser, ó, você não pode pegar aquele negócio ali. Ele já sabe agora que ele não pode pegar. Então, aí é uma lei para ele, né? Sim, vai querer pegar, mas foi dada uma lei, agora ele sabe. Agora ele sabe que ele não consegue ficar sem pegar. Porque tem uma lei que diz que ele não pode. Se não tivesse uma lei dizendo que o que o homem podia e o que o homem não podia fazer, ele achava que podia fazer qualquer coisa. Né? Ele não sabia. Mas quando vem a lei e Deus mostra,
Agora sim o homem pode se conhecer e saber o que é pecado e o que não é. O que agrada a Deus e o que não desagrada. Porque agora tem algo que ele pode ver, que ele pode ler e saber o que o Senhor quer e o que o Senhor não quer. Então, para isso, o Senhor deu, na dispensação da lei, deu a lei para o homem. Por mais que o homem não consiga cumprir. Mesmo assim, a lei guarda. Porque sem lei, o homem ia ser muito pior. Porque ele não ia saber o que ele podia e o que ele não podia fazer. Então, essa é a dispensação da lei. Uma coisa que nós precisamos ficar bem claro é que nessas dispensações, elas mudam o relacionamento de Deus com o homem. O relacionamento de Deus com o homem antes da lei era um, agora, depois que ele deu a lei, é outro, e depois, a semana que vem, vai ser falado sobre a era da graça, a dispensação da graça, que é a dispensação que nós estamos hoje, que começou com Cristo e a igreja, e vai até a volta do Senhor. E depois vem a dispensação do milênio, que é o reino milenar, onde todos os vencedores vão reinar com Cristo os 1000 anos. Mas nesses tempos, o relacionamento de Deus com o homem ele é diferente. Antes da lei era um, quando estava lá no jardim ainda era muito melhor, né? Mas mesmo assim era um relacionamento, era algo distinto. Agora, na época, na dispensação da lei, já o Senhor, como ele deu a lei, ele vai cobrar, né? Vai mostrar o que o homem deve fazer, o que o homem pode fazer ou não. E na era da graça, o relacionamento agora, irmãos, é no Espírito. É pela fé. Mas é estranho, né? Porque Deus deu a lei, mas na verdade o Senhor sempre quis que o homem se relacionasse com ele pela fé. Por isso que Deus chamou Abraão. E Abraão é o pai da fé. Por isso que o relacionamento com Abraão, a Bíblia diz que é amigo de Deus, né? Porque não era pela lei, era pela graça, era por fé, era por crer no que Deus disse. E hoje, na era da graça, também o nosso relacionamento deve ser assim. Nós andamos por fé. O justo viverá pela fé, não é pelo que vê. Só que, claro, nós temos uma dificuldade, por quê? Porque nós estamos no mundo, e o mundo anda só pelo que vê. O mundo anda só pelo que vê. O mundo não tem fé. Mas nós temos o Espírito em nós. Porque o Espírito é o que faz essa ligação, irmãos. O Espírito é o que torna real a palavra de Deus e torna real o nosso relacionamento com Deus. Então nós temos que aprender com isso. Lembrar, eu não ando pela lei, eu ando pela graça, eu ando pela fé. Nós somos aqueles que andam por fé. Então essa lição é bem curta, não é? É uma lição curta. Falou só das 2 dispensações. Mas aqui dá para tirar muita coisa sobre essa questão. Nós não podemos ser como o povo de Israel, que se orgulhou, que achou que podia agradar a Deus. Tudo que o Senhor falar, nós faremos. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Nós precisamos nos reconhecer, nós não conseguimos fazer. Nós não sabemos fazer. Nós não podemos ser pegos querendo agradar a Deus, mas sem o Espírito. Né? Servir a Deus, fazer as coisas para Deus, mas não ter comunhão com Deus. Vocês já pensaram, irmãos? Imagina assim, nós chegar na casa dos nossos pais, né? Imagina, nós moramos longe e vamos à casa dos nossos pais. E quando nós chegamos lá, nós começamos a limpar a casa, arrumar as coisas, pintar a casa, consertar o que está quebrado e deixamos tudo impecável, tá? Mas nós não conversamos com os pais, não temos comunhão com os pais, não sentamos à mesa para comer junto com eles, só vamos lá trabalhar e depois nós vamos embora. Será que é isso que ia agradar a eles? Ou eles iam querer que nós não fizéssemos nada, mas nós chegássemos lá, conversasse, abraçasse eles, desse um beijo neles, sentasse para conversar com eles, comer à mesa,
O que será que agradaria mais a eles? Né? Então, por isso que os irmãos falam para nós não podemos, Deus não deseja que a gente faça coisas para eles, para Ele, mas que a gente tenha um relacionamento com Ele. Relacionamento de filho com o Pai. Relacionamento no Espírito. É isso que o Senhor deseja. Então, que nós possamos, irmãos, encerrando, ficar por aqui, lembrar que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem uma vontade, que Ele fez um plano eterno para cumprir essa vontade, e que nas eras, nos tempos, Ele se relaciona com o homem de várias maneiras diferentes, para que essa vontade dele seja cumprida. E nós vimos a dispensação antes da lei e a dispensação da lei. Amém? E a semana que vem vamos ver a dispensação da graça e a dispensação do reino, do milênio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o Senhor.